A criação Nelore começou em 1930, com 3 bois importados. Todo ano comprava umas 100 novilhas, 100 bezerras. Foi iniciado em Goiás, os gados foram para Goiás. Meu pai tinha razão, ele acreditava no Nelore. Mas, como financeiramente, perdemos muito dinheiro. Porque o gado Nelore nem para corte o povo queria. Para vender os bezerrinhos para corte era difícil. Só para seu governo. Um bezerro giro PO era 10 mil cruzeiros. E um bezerro Nelore era 5. Você vê que o giro tinha muito mais valor. Eu tive uma vantagem, eu nasci numa fazenda que meu pai tomava conta, chamado Coronel Geraldino, em Minas, um gado marca 22, que hoje ainda tem os descendentes, é o Dr. João Gilberto, que foi presidente da DCZ, Dr. Zé Humberto. Eu acho que eu levei uma vantagem grande nessa, que eu já criei no meio do Nelore. Nessa época de eu menino, aos 12 anos, nós tinha 800 fêmea Nelore nessa fazenda, ninguém falava. Nelore era um gado desconhecido. Do gado de corte não havia seleção de gado registrado. Essa época é a época do giro, do Brasil, e eu tive essa oportunidade de criar no meio desse gado. Nós tínhamos vacas puras de origem ainda, de importação. A história do papai com o vovô, quando interessaram a comprar o zebu, para criar, o vovô já tinha criado e queria voltar a criar, e o vovô queria criar Nelore. Então ele foi numa fazenda aqui, perto do Rio do Peixe, e chegou lá e pediu que eles queriam, que queriam ver o gado Nelore que o homem tinha, que era um gado mais famoso e tal, que era desse homem na época. E então esse homem disse que mostrou o gado para ele, assim que eles contavam, mostrou o gado e tudo. O papai começou, o meu vovô, a apartar os bezerros das vacas e o que eles interessavam. E de uma hora para outra, né, quando já estava de tarde, o vaqueiro perguntou para o dono da fazenda se tinha acabado. Aí o vaqueiro, o dono falou: não, já acabamos de apartar. O vaqueiro foi lá, abriu a porteira e misturou o gado. Quando misturou o gado, o papai falou: não fizemos nada então, porque misturou tudo. Como é que vamos fazer? O vovô falou: como é que nós vamos fazer? Já tarde. Aí tinha um menino na porteira, segurando uma porteirinha lá, em cima na porteira. Aí o menino falou assim: se vocês deixarem, eu aparto esse gado. Aí o papai riu demais, meu vovô e o homem. O homem falou assim: não, mas esse menino é muito interessante, esse menino sabe das coisas. Vamos mandar ele apartar esse gado, só para ver. E o menino foi pedindo para os vaqueiros para ir tocando as reses. Tocando bezerro, tocando vaca, tocando... Aí parou naquilo ali, ele falou: tá pronto o gado. Os homens contaram, era a conta deles. Era justamente a conta que eles tinham deixado. Falou: mas como é que esse menino fez isso? Será que esse gado... Aí foram olhar, falou: não, mas tá certo. É mais ou menos o gado. É isso aí mesmo. Aí quando eles foram ver, o homem falou: eu te falei que esse menino era mais ou menos sabido? Esse menino sabe das coisas. Aí que eles foram ver, era o Dico. Era o Dico, que era um menino de 10 anos, que estava lá, que apartou esse gado. Você vê que era um homem determinado, era um homem que já deu de novinho, interessava para as coisas, entendia das coisas, que sabia as coisas. Por quê? Porque era o interesse dele, era aquilo ali. O gado nosso era muito mestiço, porque o Nelore foi abandonado muitos anos no Brasil. Era o gado de orelha curta, ninguém queria, foi abandonado. Então, isso aí, nós pegamos um remanescente aqui e outro ali para formar o gado. Não tinha um plantel assim, a não ser o Menezes, que era Pedro Nunes, no Rio, botar Machado na Bahia um pouquinho.
Então, o gado é bem mestiçado, não era um gado puro. Os reprodutores daquela época, os mais pesados, atingiam até 800, 850 quilos. For nasci negligente, era boi de 850 quilos. Ele então, percorrendo o Brasil e comprando fazendas, ele sentiu que o gado Nelore era um gado mais resistente. E se ele contava alguma coisa para a gente, que era um gado mais resistente, era um gado que tinha condição de nascer, o bezerro levantar durante de 15 a 20 minutos, a meia hora, e começar a mamar, entendeu? O vaqueiro curar pouco o animal, para poder não perder muitos animais no nascimento, que a época era de nascimento de animais que perdiam no mato, onde estivesse desmatando, você entendeu? Então, isso aí era uma perca muito grande. E ele, então, foi estudar o Nelore, e o Nelore, para mim, encaixou para ele. Isso aí deu certo para ele. Ele então achou que devia ir na Índia e conhecer a história do Nelore, conhecer o Nelore. Ele esteve na Índia antes da importação. Quando foi para buscar, foi o Dico para escolher e o Dodge, Dodge veterinário, descendente de alemão que falava inglês e falava o alemão um pouquinho. Então ele foi comprar para ele e o Dico foi buscar. E o Dico sozinho não podia, não falava nada, né? Porque o Dico era um empregado e que sempre mexeu com o Nelore. O pai dele já mexia com o Geraldino, que era criador de Nelore, que foi a nossa base. E o Dico tinha noção de muito boa do Nelore. E tinha que ele é o mais indicado. Eu não podia ir. Então ele era o mais indicado. Eu já vi algum livro sobre a Índia e eu pensava comigo, eu já falei isso muitas vezes, um dia eu ainda quero conhecer essa Índia, o porquê as raças puras de lá. E o tempo passou. O dia que eu estava com 30 anos, Tosso chamou o Dico para parar o passaporte para ir para a Índia. Então foi uma coincidência. Eu só preparei o espírito, falei, eu vou topar a parada e a única coisa que você tem que pensar na hora de sair, a morte não existe para mim. Então eu acho que isso deu uma força danada. Enfrentei a Índia, não tive problema. Em 2 meses eu falava um inglesinho para falar em vaca e dinheiro, aprendi igual papagaio grego. Cheguei, primeira coisa que eu recebi em Nova Delhi foi uma cadeia de 7 dias, preso numa quarentena. A gente tinha muito barriga verde. Você tem que entrar em qualquer país com 15 dias de vacina cólera e febre amarela. Já chegou, eu faltava 7 dias. Se eu não fico 5 dias em Paris, era mais 5 presos. Aí, nunca tinha visitado cadeia. É só quarentena, mas é cadeia mesmo, você fica lá trancado. Eu peguei, foi uma boa escola, que eu nunca tinha visto cadeia. Achei também que não é bicho de 7 cabeças. Passou 7 dias, comuniquei com o embaixador do Brasil, o Campos, ele era até um baiano. Quando eu cheguei no Lavistock, antes de ter uma palavra, vi uma foto de um touro na parede e o Nehru, primeiro-ministro Nehru, era o Carvet, sem ver um animal. Aí perguntei para um veterinário, Teixpal, se aquele boi existia. Ele falou, existe. Tetracampeão da Índia e subcampeão da Ásia. Está em que aldeia? Aldeia de Carmo, que é o nome dele, o dono Anumaia, que é esse senhor. Então, já peguei a pista. Então, aquilo eu criei uma emoção tão grande que eu tinha na minha mente que ia trazer os 10 touros igual o Carmo, ia trazer as 30 vacas, Casmis, rapaz, e achei o Carmo, para achar o segundo touro,
Eu tenho dado as entrevistas, eu vou igual você garimbar num cascai sem ferramenta para achar o segundo. O dono do Carver não queria vender o Carver de jeito nenhum, porque o Carver havia sido já campeão da Índia e campeão da Ásia. Era o fruto de uma seleção primorosa, porque na Índia tinha uns núcleos de seleção de gado, e esse era um. Então tinha era um touro famoso, então ele não quis vender. E depois de muita discussão, muito insistiram, conseguiram vender, comprar o touro por 25 mil rúpias. O papai era muito determinado, um homem sério, viu? E muito lutador. Surgiu que precisava do dinheiro para bancar, né? Para acabar o negócio deles. E ele não teve dúvida. Essa que é a grande negócio. Ele resolveu que ia vender um prédio que ele tinha em Belo Horizonte. E aí a vovó ficou meio assim, abalada, tal. O meu tio, Homero, que era companheiro dele, ficou achando esquisito também, né? Vender um prédio para fazer o montante. Você pensa bem, um prédio de 12 andares que ele tinha, entendeu? Investimento grande, para colocar em quê? Para colocar no boi, no touro que ele acreditava. Completamos o coro dinamarquês, tripulação alemã, apropriado para gado, 3 andares, embarcamos, caí fora com esse gado. 49 dias de viagem até Fernando Noronha, andando dia e noite. Pegamos tempestade. Era 2 horas da tarde, o comandante me avisou, lacra todas as portas, porque eu não havia, lacrava todinha contra entrada de água total. Nós vamos começar às 6 horas, uma tempestade que talvez na história será uma das mais fortes que eu sou, não mexo com no mar há muitos anos, e essa é capaz de ser a maior. Rapaz, quando foi dando ali 6h30, o mar começou a virar aquele gigante. Coisa impressionante. Para mim é o maior leão. Se for para pegar uma nave e descer na Lua, é muito mais fácil do que ver uma tempestade daquela. Quando foi vindo naquelas montanhas, e o navio vinha, batia quando vinha na onda, ela dava que tu tremia até o gado todinho. O navio entrava na onda e subia dentro dela. Chegava lá em cima na crista, a água derramava tudo, você olhava, tinha uma furna para você descer, ele fazia isso. Caía no colo aqui e batia na outra. Daí, uns 10 minutos, o navio silenciou. Nós ficamos em Fernando Noronha mais ou menos uns 10 dias esperando esse navio chegar. Esse navio não chegava. Tá? Aí quando ficamos sabendo, o navio já estava perto, já de Fernando Noronha, já estava chegando. Para o nosso, assim, um pouco para o nosso desencanto, esse gado não pode ser descido em porto, porque não tinha porto. Aí foi a história. Todo mundo, como é que faz, como é que não faz, como é que faz. Então vamos decidir. Trouxeram o pessoal do navio para discutir e tal. Arranjaram umas barcaças grandes e encostava no navio, descia nessa barcaça e ia para a praia, sabe? Então, o gado, quando a barcaça encalhava na praia, o gado pulava dentro do mar, sabe? Jogava o gado dentro do mar. E aqui, os nossos empregados, com os empregados do senhor Nenê, com os empregados do senhor Rubigo, tudo junto lá, né? E foram amarrando esses animais e tocando esses animais dentro d'água e jogando na praia. E foi assim essa história. Quando for para desembarcar o Carver, nós ficamos meio assustados com o negócio. Entendeu? Por quê? Porque era um touro de muito valor, era uma coisa de muito valor. Então a gente ficou meio assim, pensando como que vai ser, né? Não morremos porque o homem não morre no seu dia.
Chegou onda quebrar em cima dessa lanchinha, eu com 6 reis da onda quebrar, eu saí com aquela cachoeira d'água no ouvido e quando a onda voltou, que eu cacei a lanchinha, ela lá ia com a cara torta e nós fiquemos eu e os boi tudo lá no meio da areia, tudo feito doido, tonto. Aí descarregamos, enfrentar aquele quarentena. Era o quarentenário lá que fizeram, era aquele presídio antigo de Fernando Noronha. Não tem um pé de capim, não tem nada. Você tem que mandar ração tudo de Recife, um navio cheio para você segurar 8 meses esse gado. Eu acho que 8 meses de Fernando Noronha, para mim foi pior do que um ano no meio da Índia. Por que o Carved se tornou o raçador com maior presença no pedigree da raça Nelore? E quando nós falamos de Nelore, é Nelore a nível mundial. Isso se tornou essa presença, primeiro, pela sua fertilidade. Que isso, quase toda essa sua produção, essa sua progênie, através de monta natural. Eu me lembro quando o Carved chegou, era um touro adulto, ele tinha um aparelho reprodutor perfeito, ele tinha aprumos perfeitos. Eu te falei de casco, o casco dele chamava atenção, o tamanho dos cascos dele, e importante. O animal, para ter vida útil, ele tem que ter cascos bem fortes, né? Então, ele teve essa presença, primeiro, pela sua fertilidade, depois pelas suas qualidades, né? A qualidade de carcaça, de caracterização racial, né? E ele imprimia com muita força, né, essas características à sua progênie. Você olhava no animal, você sabia que ele tinha sangue do Carved, né? E ele, assim, numa primeira geração, ele já deixou filhos muito importantes, né? E assim veio a segunda, terceira geração, né? E até hoje. Tanto que o material genético do Carved é um material genético muito valorizado até hoje. Ele teve filhos grandes campeões, né? Um dos filhos que se destacou, né, que tinha exatamente as características do pai, só que com uma carcaça ainda mais desenvolvida, isso se deve também à alimentação, o Schumacher, né? Mas o Schumacher também produziu o Man, que foi um touro excepcional, produziu o Gabilamu, que é o avô materno do 1646, né? Então houve, até hoje nós temos aí filhos, netos do Carved que são utilizados através da inseminação artificial, estão atualizados até hoje. E foi descendo gente assim de avião e descendo gente para comprar esse gado, para comprar esses bezerros, essas coisas, do Carved, né? Que teve gente que deu briga. Então, para separar essas coisas, né, ele falou, gente, então vamos fazer uma coisa. O bezerro nasceu, a pessoa vem aqui e marca o bezerro. É meu, entendeu? Interessou, é meu. Então, teve época que ele ficou com gente na casa dele lá, dormindo e conversando com ele, indo todo dia para o curral, semanas para esperar um bezerro nascer da vaca fulana, da vaca ciclana e tal, para poder marcar. Nos anos 80, eu fazia registro para a marca VR, né? Eu era técnico aqui como técnico da BCZ, e eu acompanhei essas gerações descendentes do Carved, os filhos do Carved, né? Netos e bisnetos, né? E a presença dele no pedigree dos grandes genearcas da raça Nelore. Um dos grandes genearcas, o Ludi, também hoje tem uma participação muito forte no pedigree da raça Nelore. O Ludi tem Carved no seu pedigree. O 1646 da Mundo Novo, na linhagem materna, ele é neto do Carved. O Rambo da Mundo Novo tem 2 vezes Carved no seu pedigree. O Visual VR também tem Carved. Aí já era festa.
caminhões, visitantes, participando vários, para participar de um filmezinho que vai ser mostrado. A chegada foi muito bonita. Aí foi a realização da satisfação do Toso. Daquele dia ele se libertou de todo o trabalho que teve. A mamãe gostava desse negócio, porque houve muita oposição. E ela gostava de dar o troco. Arranjou banda de música, foguete, para receber o galo lá. Foi uma recepção como de um rei. Para nós foi bonito, para os contrários deve ser triste. O carro tinha peso, beleza, característica, dentro do nosso padrão. Às vezes até podia não ser o padrão indiano, mas dentro do nosso padrão, o carro era o tipo padrão que nós achávamos. E com um peso enorme, ossatura pesada. Era o boi ideal para nós, como foi o boi ideal.